Shalom, bem-vindo ao canal Caminho Bíblico, a mais essa aula sobre o nosso estudo sobre os Evangelhos. Hoje nós vamos estudar mais um capítulo da vida de Jesus e também daquilo que Jesus tem para nos ensinar. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico que ao longo de 2000 anos ainda existe celeuma a respeito desse assunto e vamos tentar trazer um pouquinho de luz. Não vamos responder tudo hoje, mas vamos trazer um pouquinho de luz sobre esse assunto, que é o assunto do sábado, da guarda do sábado. E o texto que a gente vai ler está em Mateus 12, do versículo 1 ao versículo 8, Marcos 2, do versículo 23 ao 28, e Lucas 6, do versículo 1 ao 5. Leremos o texto unificado dessas três passagens que falam da mesma coisa. Então o texto diz o seguinte: E ocorreu que no primeiro sábado, ele passava caminhando pelos campos de milho. Seus discípulos, tendo fome, iam arrancando espigas de milho enquanto caminhavam e, esfregando-as com suas mãos, as comiam. Então alguns dos fariseus, vendo isso, lhe disseram: Veja, por que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do sábado? Ele, porém, lhes disse: Nunca leram o que fez Davi quando teve necessidade e estava com fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus nos dias de Abiatar, sumo sacerdote, e tomou os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, e comeu, e deu também aos que estavam com ele? Ou não leem na lei que nos dias do sábado os sacerdotes no templo profanam o sábado e são inocentes? Pois eu lhes digo que neste lugar está um que é maior do que o templo. Mas se soubessem o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenariam os inocentes. E disse-lhes: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Bendito seja Deus pela sua palavra. Bem, então, vamos começar aqui analisando um ponto estranho nessa passagem. O que significa segundo primeiro sábado? Olha o que está escrito aí no começo. E ocorreu que no primeiro sábado, ele passava caminhando pelos campos de milho. Bom, isso é um mistériozinho, né, que a gente tem aqui nos evangelhos, porque essa linguagem, ela não é muito comum, né? Não se acha, especialmente essa frase, não se acha em outros textos antigos. Então, o que a maioria dos estudiosos acha é que isso se refere aqui à época da Páscoa. A Páscoa, ela começava com o sábado e terminava com o sábado. E esse último sábado da Páscoa, né, ou seja, o sábado do fim da Páscoa, ele dava início à contagem das 7 semanas para se chegar no Pentecostes, né? Porque o Pentecostes acontece 49 dias, 50 dias depois da Páscoa. Então, alguns acham que quando se fala de segundo primeiro, está se referindo ao primeiro sábado da contagem do Pentecostes, mas ao mesmo tempo é o segundo sábado da Páscoa, né? Então, por isso, o primeiro sábado. Então, isso aqui estaria acontecendo justamente no final do período da Páscoa e o início da contagem do tempo para se chegar no Pentecostes. Ou seja, aqui está na época da colheita, né? A gente está aqui entre os meses de março e abril, lá em Israel. Obviamente, não dá para a gente precisar aqui agora, mas talvez até se a gente pegar um desses calendários retroativos, a gente conseguisse até chegar mais ou menos no mês certinho, né? Mas o importante é você ter essa ideia de que isso aqui está acontecendo no período da Páscoa e que, por sinal, tinha acabado de acontecer a oferta das primícias, né? Que faz parte também desse calendário aí, né? Entre a Páscoa e o Pentecostes, existe a primeira colheita e é oferecida a Deus e é chamada de a festa das primícias. Então, isso também já teria acontecido, né? Então, o texto diz que os discípulos de Jesus, nem era Jesus, né? Mas os discípulos de Jesus iam passando e arrancando as espigas de milho e esfregavam com as suas mãos e comiam. Eu não vou tratar da questão aqui da legalidade disso ainda, mas eu só queria dizer a você o seguinte. Em primeiro lugar, não era Jesus que estava fazendo. Os discípulos de Jesus que estavam fazendo isso não estavam sendo repreendidos por Jesus, né? Jesus não estava dizendo, por exemplo, olha, não pode, hoje é sábado, né? Também, segundo alguns comentaristas, poderia existir algum problema aqui se fosse antes das primícias. Se eles estivessem fazendo isso
antes da festa das primícias, eles estariam cometendo um erro, um pecado, porque qualquer tipo de colheita só podia ser feita depois das primícias. Então isso já tinha acontecido, né? E a gente percebe que faz sentido isso aí, né, esse comentário, porque a reclamação dos fariseus não se refere ao fato deles estarem colhendo no período errado, mas tem a ver com o fato daquele dia ser um sábado, né? Então, eles questionam Jesus por que eles estão fazendo isso, sendo que hoje é sábado. Um outro ponto também interessante de comentar, eu não sei se na leitura você percebe isso, te chama a atenção, mas parece que toda vez que Jesus estava em qualquer lugar tinha um fariseu na cola dele, né? Onde ele ia, tinha fariseu na cola dele. E é isso mesmo que acontecia. Nesse ponto aqui, Jesus já estava se tornando mais conhecido. Aonde ele ia, uma pequena multidão já estava seguindo Jesus, né? E aí, no meio dessa multidão, estavam os fariseus. Então, aqui, inclusive, quando fala que os discípulos de Jesus faziam isso, talvez não esteja se referindo só aos apóstolos, esteja se referindo a outros, né, que já estavam seguindo Jesus naquele momento. E os fariseus estavam ali. Ou estavam acompanhando aquele séquito, né, dos discípulos de Jesus, ou então eles estavam naquele lugar naquela hora, porque a Bíblia diz que alguns dos fariseus, então não dá a impressão de que era um grupo de fariseus específico que estava ali, mas alguns fariseus que estavam ali, né, viram aquilo e fizeram aquela contestação, né, a Jesus. Mas o fato é, onde Jesus ia tinha fariseu, né? Até porque os fariseus realmente estavam espalhados por todo o território de Israel e por todo o Império Romano tinha fariseu, né? Em qualquer sinagoga, em qualquer pequena cidade existia um grupo de fariseus. E aí a gente chega num ponto aqui que é problemático. Porque os fariseus, e eu vou frisar, os fariseus questionam Jesus o seguinte: por que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do sábado? Vou ler isso de uma outra forma, para dar um enfoque, né, naquilo que eu quero falar aqui. Por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no dia de sábado? Bom, Moisés já tinha trazido na lei o mandamento de não trabalhar no dia de sábado. Olha lá o que diz na lei, nos 10 mandamentos, o que se deve e não se deve fazer no dia do sábado. Diz o seguinte, Êxodo 20, versículo 8, a partir do 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, ou seja, separá-lo, tratar ele de forma diferente, especial. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Olha só, é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Aí o versículo 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, observe o que vamos dizer assim, a origem, né, do mandamento referente ao sábado diz. Ele diz que a semana tem 7 dias, durante 6 dias, nesse caso aqui, de domingo a sexta-feira, se poderia trabalhar normalmente. Trabalhe normalmente. Agora, quando chegar no 7º dia, que é o sábado, e por sinal sábado significa descanso em hebraico, né? Shabbat. Então, no dia do sábado, no 7º dia, vocês não vão trabalhar. Olha o que diz. Nesse dia, vocês não farão trabalho algum. E o detalhe é, eu não posso, mas o meu escravo pode, o meu empregado pode. Não, não pode. Nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus servos, nem suas servas, nem os animais e nem os estrangeiros que morarem em sua cidade. Se tiver, no caso de Jesus lá, né, existia, isso não acontecia, tá? Vou dar como exemplo, mas isso não acontecia. Nos tempos de Jesus, os romanos que estavam ali dentro do território de Israel não poderiam trabalhar, mas, né, isso aí não era cumprido, obviamente, porque eles estavam, Israel estava numa imposição, né, do Império Romano. Mas no passado, quando outros povos moravam no meio do povo de Israel,
eles também eram proibidos de trabalhar. Então perceba que o mandamento original não entra em detalhes específicos do que deve ou não deve ser feito. Só diz o seguinte: trabalhe 6 dias, um dia descanse. E mais, neste dia, dedique este dia ao Senhor, né? É o que está dito ali. Nesse dia você vai não apenas santificá-lo, você também vai dedicar este dia ao Senhor teu Deus. Então, dito de forma bem simplória e grosseira, o que é o sábado? O sábado é o dia de todo mundo descansar, de não trabalhar, não pensar em dinheiro, não pensar em trabalho. E é o dia em que, especialmente pelo fato de não se estar fazendo nada, é o dia que vai se dedicar ao culto ao Senhor, vai se dedicar ao Senhor para estudar a palavra do Senhor, para cultuar ao Senhor, para louvar ao Senhor. No caso dos judeus, para ir ao templo, né, participar lá do culto que era feito no templo. Então, isso é o que o mandamento diz. O que aconteceu depois? Quando vieram os fariseus, e eu acho que eu já falei isso aqui, os fariseus vieram com uma mentalidade que eu até não julgo negativa, ruim, eu julgo uma coisa boa. Eles queriam purificar o povo, né? O objetivo dos fariseus era extirpar do meio do povo toda a influência estrangeira, principalmente dos helenistas, né? do pessoal grego e tal, e realçar a obediência aos mandamentos, né? ao cumprimento daquilo que a lei mandava fazer. Então, eles começaram a criar o que eles chamavam de cercas ao redor da lei. Então, se o mandamento diz para não trabalhar, agora vamos criar aqui, ao redor da lei, outros mandamentos que façam com que o não trabalhar aconteça. Então, eles começaram a especificar. Mas vem cá, o que é trabalho? Trabalho é carregar um jarro de água de fora de casa para dentro de casa. Então, não pode. Nesse dia não se pode carregar água de dentro para fora, de dentro de casa para fora, então de fora de casa para dentro de casa. O que mais que é trabalhar? Trabalhar é fazer comida. Então as mulheres não podem fazer comida nesse dia. Eles vão ter que fazer a comida na sexta-feira para no sábado não ter que fazer comida. E arrumar a casa também, tem que arrumar a casa na sexta-feira, porque isso é trabalho. E começou, né? E aí, no afã de tornar o cumprimento do mandamento mais preciso, então começou-se a criar minúcias disso aí. Então chegou-se ao ponto onde os fariseus, e eu estou deixando isso bem enfático aqui, não era a lei que proibia isso, eram os fariseus e a tradição farisaica que dizia o seguinte: olha, nesse dia você também não pode pegar uma fruta do pé, você não pode arrancar um milho de uma espiga, e você também não pode raspar, né, a espiga na mão para tirar o grão para comer, você não pode fazer nada. Por quê? Porque isso tudo é trabalho. Isso é trabalho? Na mentalidade do fariseu era, né? Qualquer coisa que levava a pessoa a despender força para qualquer situação era considerado trabalho. Se caísse o bicho lá no buraco, Jesus vai dar um exemplo disso mais para frente, né? Se caísse o bicho lá no buraco, teoricamente, não se podia tirar, tinha que deixar morrer. É trabalho, né? Olha o trabalho que dá, rapaz, dá muito mais trabalho arrancar um bicho de dentro do buraco do que pegar, por exemplo, uma fruta no pé e comer, né? Então, veja que isso era tradição. Então, isso é importante para a gente entender o contexto, porque Jesus não está aqui, aos olhos dos fariseus, apenas violando a lei. Ele está violando a tradição que estava imposta sobre o povo, né? Para que, por exemplo, não se pudesse fazer esse tipo de coisa. Então, qual é a resposta de Jesus? Primeiro, Jesus responde de duas formas. Primeiro, ele dá o exemplo de Davi. Vou recapitular aqui rapidinho, essa passagem de Davi, está lá em 1 Samuel 21, e acontece o seguinte: Davi estava sendo perseguido por Saul, né? Já estava sendo perseguido, Saul queria matar Davi, e Davi estava lá com o seu bando, né? O seu grupo, ele fugiu. Aí, quando ele foge, ele chega na cidade dos sacerdotes e questiona o sacerdote, inclusive mentindo, dizendo assim, não, eu estou aqui numa missão para o rei Saul, porque todo mundo sabia que Davi era guerreiro de Saul, né? Eu tô aqui numa missão para Saul e tal, e eu e meus homens estamos sem comida. Você tem algum pão aí para eu comer? E aí o sacerdote fala: olha, a gente acabou de tirar o pão da proposição, né, que é colocado dentro do templo, para substituir por um novo. Então esse que a gente tirou tá aqui. Agora, vocês têm que estar santificados para comer. Ou seja, inclusive ele é bem específico no que ele quer dizer. Ele fala assim: se você e os seus homens não estiverem contaminados com mulheres, ou seja, se vocês não tiverem tido relações sexuais com mulheres, então eu posso dar esse pão a vocês, mas de outra forma eu não posso. Aí Davi diz, e aí eu acho que ele falou a verdade, né? Mas
o texto não dá subsídio para a gente saber se ele falou a verdade ou não, porque eu tô falando isso porque ele já tinha mentido, né? Então ele diz, não, tá todo mundo aqui santificado, porque quando a gente vai para a guerra, né, tem que se santificar. Todas as vezes que os exércitos de Israel iam para uma batalha, eles tinham que se abster sexualmente antes. Então ele fala, não, todo mundo aqui está santificado. Aí o cara, então tudo bem. Aí ele vai dar o pão. Então assim, o próprio sacerdote não faz objeção. A objeção é, vocês estão santificados? Estamos, então tá, então dá. Aí deu. Aí é o que Jesus está dizendo aqui. Nunca leram o que fez Davi? Quando teve necessidade, estava com fome? Ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus, né? Ele entrou no tabernáculo ali em Siló, né? Como entrou na casa de Deus nos dias de Abiatar e tomou os pães da proposição, dos quais não é lícito comer, senão os sacerdotes. E ele comeu e deu também àqueles que estavam com ele, né? E um dos pontos que eu acho interessante de Jesus trazer esse exemplo, que se eu fosse Jesus eu não traria, é que Davi mente, né? Davi conta uma mentira para poder conseguir aquilo ali. Então perceba que o foco de Jesus aqui não é necessariamente aspectos, né, da história de Davi, como se ele mentiu, se ele não mentiu, etc. O foco aqui é dizer o seguinte, o sacerdote, ele teve autonomia para santificar Davi e os homens dele a ponto de dar o pão, né? Porque o pão só podia ser comido pelos levitas e pelos sacerdotes. Então o sacerdote, no caso aqui, né, que foi Abimeleque, se não me engano, ele teve a prerrogativa, né, de chegar e dizer, não, beleza, eu dou o pão para vocês. Eu abro essa exceção. Mas vocês têm que estar santos. Aí não, estamos santos. Aí ele dá o pão. E o que aconteceu com Davi? Davi morreu? Davi foi castigado? Deus repreendeu Davi por causa daquilo? Não aconteceu nada. A gente não tem, depois dessa situação, nenhuma referência a isso aqui, como que dizendo que Davi fez uma coisa errada, que Davi comeu o pão que não podia comer, por causa disso ele estava condenado, por causa disso, etc. Não teve nada disso. O próprio Abimeleque, embora ele morra, né, pelas mãos de Saul, mas o texto não diz que isso foi um castigo, como se ele tivesse sido castigado porque ele deu o pão a Davi, não tem nada disso. Então, me parece que o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, o sumo sacerdote, ele teve a prerrogativa de santificar Davi e dar o pão. E o que aconteceu? Nada, estava tudo certo. Então ele está dizendo, eu sou maior que Davi, eu estou santificando eles. Eles podem fazer isso aí porque eu estou dando permissão. Mas isso não era suficiente, porque quem era Jesus? Né? Jesus era o Messias. Para os fariseus ele era o Messias? Não. Para a maioria do povo, ninguém sabia. Jesus estava ali começando. Né? Então, a gente não pode olhar com o nosso olhar atual e dizer, não, mas Jesus era o Messias. Mas eles não sabiam disso. Então, não bastou Jesus dar esse exemplo. Ele deu outro exemplo também. Então ele diz o seguinte, e vocês também não leem na lei que nos dias do sábado, os sacerdotes do templo profanam o sábado e são inocentes? Isso ainda é mais interessante, né? Porque Deus não disse que o sábado era um dia de descanso, que ninguém podia trabalhar, nem o servo, nem a serva, nem o animal, nem o estrangeiro. Mas o levita pode. O sacerdote pode. O sacerdote e o levita, né? Os levitas em geral, eles estavam isentos dessa lei. Olha que interessante. É uma coisa que às vezes a gente não pensa, né? Mas é aquilo que o próprio judaísmo fala. De todos os mandamentos que existem, e o judaísmo diz que tem 613, de todos os mandamentos que existem, nem todos são para todos. Não significa que nós temos que guardar, né, o judeu, não tem que guardar 613 mandamentos, porque alguns se referem somente aos levitas, alguns se referem somente aos homens, alguns se referem somente às mulheres, etc. Então, nesse caso específico, o terceiro mandamento não se aplica aos levitas. Oh, que interessante. Então, Jesus está dando esse exemplo. Eles não fazem isso lá e são inocentes? Por quê? Porque Deus os isentou dessa tarefa. Porque a tarefa deles, no dia do sábado, é a mais importante de todas. Porque no sábado é o dia em que eles trabalham, de fato, né? E o trabalho deles é santo, é mais santo do que todos os outros trabalhos feitos nos 6 dias anteriores da semana, né? Então, Jesus fecha o exemplo dizendo, pois eu lhes digo que neste lugar está um que é maior do que o templo, ou seja, ele mesmo, né? Eu sou maior do que o templo. Então perceba o que ele está dizendo aqui, quando ele fala que ele é maior que o templo, ele está dizendo, o serviço do templo isenta os levitas de guardar o sábado, né? E Jesus está dizendo, eu que sou maior do que o templo, e a minha missão
isentam aqueles que estão comigo também de guardar o sábado. E aí ele finaliza dizendo aqui, mas se vocês soubessem o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenariam os inocentes. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão aqui dessa questão de Jesus isentar, né? Eu não vou deixar isso no ar não, mas eu quero parar uma hora aqui só para falar sobre isso. Então, Jesus cita, né, Oséias, versículo 6, e que diz, eu vou ler a passagem toda aqui, ela diz assim, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ora, o que Deus estava dizendo por meio de Oséias? Ele estava dizendo que ele não queria sacrifícios? Ou que ele não queria os holocaustos? Não, não é isso. Inclusive, existe uma passagem também lá de Davi, né? Onde ele, quando ele está se derramando diante de Deus, pedindo para Deus perdoar o pecado dele, né? Que ele tinha cometido lá com aquela história de Batseba, ele fala, Senhor, se o Senhor se agradasse de holocaustos, eu os traria. Mas o que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito. Então, Davi está dizendo que Deus não quer os holocaustos? De forma alguma. Davi até o fim da vida continuou oferecendo holocaustos a Deus, porque era um mandamento. Mas o que ele quis dizer é, o que importa trazer sacrifícios se não há um coração quebrantado e contrito? É o que Deus está falando aqui também por meio de Oséias. O que representa, o que significa, o que serve sacrifício se vocês não têm misericórdia? Para que eu quero holocaustos se vocês não têm conhecimento de Deus? Um outro profeta também, que eu não estou lembrando agora quem foi, disse assim, Deus, né, falou através do profeta, disse o seguinte, eu estou farto dos seus holocaustos. O cheiro que sobe dos seus sacrifícios é um cheiro desagradável aos meus narizes, me soa como um cheiro de lixo, de podridão. Olha o que Deus está falando. Deus estava dizendo que ele não queria aquilo? Não. Ele estava dizendo que o povo estava fazendo os rituais, mas os rituais estavam sendo vazios. Então o que Jesus está querendo dizer aqui para o fariseu é, fariseu, na sua cabeça, talvez isso esteja funcionando muito bem. O que vocês estão tentando fazer é louvável, mas vocês estão fazendo isso e esquecendo daquilo. Vocês estão se preocupando com sacrifícios, estão se preocupando com o cumprimento dos mandamentos, mas no coração de vocês não estão tendo a misericórdia, vocês não estão tendo o conhecimento de Deus, vocês não estão tendo o coração contrito, vocês nem acham que são pecadores. Então, a crítica de Jesus aqui nem é necessariamente pelo que eles estão questionando, porque a Bíblia não fala isso, obviamente, mas eu tenho certeza que se algum desses fariseus chegasse para Jesus de uma forma humilde, né, de uma forma amigável, e chegasse, Senhor, me explica aqui, por que os seus discípulos estão fazendo isso? Não é proibido? Jesus então teria uma atitude diferente. Jesus dizia, meu querido, é o seguinte, é porque o que você está falando é até certo. A gente tem mesmo que ser cuidadoso com o cumprimento do mandamento. Mas deixa eu te dizer, eu sou o Messias. Eu estou aqui para cumprir uma missão especial. A minha missão aqui é mais importante do que a dos levitas no templo. Eu sou mais importante do que o templo. Então eu estou numa missão santa. Eu estou numa missão do meu Pai, de Deus. Então, da mesma forma que o levita é isento de guardar o sábado, eu também sou. Eu não posso parar, eu não tenho tempo para parar. Eu não tenho tempo para descansar no sábado. Eu tenho que continuar fazendo o meu trabalho. Então, é mais ou menos essa a mensagem que Jesus estava passando aqui. E ele finaliza dizendo uma coisa muito interessante, que aí sim, aí agora se torna uma coisa um pouco mais abrangente. Ele diz assim, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Deus não criou o homem e deu ao sábado. Deus criou o sábado e deu ao homem. Ou seja, o sábado existe para o benefício do homem. Não é o homem que existe para o benefício do sábado, ou como estava acontecendo aqui no tempo de Jesus, né? E de certo modo até hoje acontece, o sábado é quase um ídolo. Quase, não estou dizendo que é, mas eu digo o seguinte, o sábado ele é reverenciado quase como se fosse o próprio Deus. Então, se há uma violação do sábado, misericórdia, né? Parece que alguém blasfemou contra Deus. Então, o que Jesus está dizendo é isso, olha, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então, aí ele fala, consequentemente, o Filho do Homem, que é ele mesmo, que é o Messias, ele é o Senhor do sábado. O Messias, ele tem aquela prerrogativa que eu falei que o levita tinha, né? De violar o sábado, de fazer o que quisesse no sábado, ou melhor, trabalhasse para Deus no sábado. Jesus, como Messias, também tinha a mesma prerrogativa. E por isso ele estava violando o sábado, né?
Aí eu quero aqui fazer umas considerações finais, amarrando a ideia, porque como eu disse, esse é um tema polêmico, né? É um tema que até hoje causa muita discussão. Existem grupos cristãos que são muito enfáticos e dizem, não, nós temos que guardar o sábado ainda, mesmo não sendo judeus, nós temos que guardar o sábado e tal. O judeu, inclusive, se gaba de dizer, não, nós somos os únicos que cumprem de fato a lei, porque nós guardamos o sábado e os cristãos não guardam, né? Mas então, eu queria destacar os seguintes pontos aqui. O primeiro, os fariseus não compreendiam que Jesus era o Messias, tá? Então, uma vez que eles não entendiam e não criam que Jesus era o Messias, é óbvio que as palavras de Jesus não eram muito bem compreendidas por eles, né? Alguns compreendiam, mas nem todos compreendiam. Então, esse questionamento que eles fazem aqui, porque, novamente, como eu disse antes, hoje a gente olha para Jesus e fala, mas Jesus é o Filho de Deus? Como é que eles podem ter a ousadia de questionar o Filho de Deus? Pera aí, você está falando isso hoje, mas lá naquele dia, os fariseus não criam nisso. Os fariseus, e eu até coloco assim, até aqueles que depois creram em Jesus ainda não tinham entendido isso. Olha Paulo, tudo bem que Paulo não teve contato com Jesus, mas Paulo soube, Paulo conheceu, sabia o que estava acontecendo, né? Paulo não creu em Jesus, Paulo só foi crer em Jesus depois que Jesus jogou ele no chão, né? Então, pelo fato de que eles não conheciam o Messias, eles não podiam aplicar o que eles mesmos achavam que o Messias ia fazer. O que o Messias ia fazer? Isso é interessante. Eles acreditavam que o Messias... Existiam vertentes, né? Porque nunca havia muita unanimidade nessa questão de interpretação aí dos judeus, mas uma vertente dos judeus dizia o seguinte, o Messias, quando vier, ele vai mudar a lei. Por quê? Porque o Messias é maior do que Moisés. Ele vai, inclusive, explicar coisas que a gente não sabe, a gente não entende da lei. E ele vai, inclusive, revogar alguns mandamentos. Alguns rabinos chegavam a dizer, e isso está no Talmud judaico, eles falavam assim, quando o Messias vier, ele vai abolir a lei cerimonial e a lei alimentar. Por quê? Porque quando o Messias vier, as coisas vão mudar. Eles falavam isso. Mas como é que o fariseu ia entender isso se ele não queria que Jesus era o Messias? Não se aplicava, né? Outra coisa importante aqui, e isso eu quero enfatizar bastante, Jesus não estava revogando o sábado, tá? Nesta passagem aqui, nós não encontramos Jesus dizendo, larga de besteira, judeu, negócio de sábado, não precisa de sábado não, vocês estão errados, não tem que guardar sábado nenhum, que todo dia é igual. Nada disso. Primeiro, porque você tem que ter em mente que isso aqui não tem nada a ver com gentios, tá? Isso aqui é uma discussão de Jesus com os fariseus, então é uma discussão interna do judaísmo, não tem nada a ver com não-judeus. E Jesus nunca disse para um judeu, deixe de guardar o sábado, deixe de cumprir o mandamento, deixe de fazer sacrifício, pare de seguir Moisés. Jesus nunca disse isso, ao contrário. Jesus disse, eu vim para cumprir a lei, eu não vim para revogar a lei não vim para abolir a lei não, de forma alguma. E ainda disse, até que tudo se cumpra, nenhum tio, nenhuma vírgula da lei vai deixar de existir, até que tudo se cumpra. Então, naquele momento ali, principalmente, né, especificamente ali naquele momento, Jesus não estava revogando o sábado. Novamente, o que Jesus estava fazendo? Ele estava dizendo, olha, o sábado é importante, vocês estão certos. Agora, isso não se aplica a mim, porque eu sou o Messias. E eu estou numa missão santa. E esses que estão comigo, estão na missão junto comigo. Então, do mesmo jeito que o levita lá viola o sábado, eles também podem violar. Do mesmo jeito que Davi foi santificado para comer, ou seja, foi liberado para comer o pão da proposição que é pão santo, eles estão liberados também para fazer isso aí. Fica na tua. Então, Jesus não está abolindo o sábado aqui, tá bom? Não tem nada a ver. E uma última coisa que eu queria comentar com vocês, e isso é uma coisa até que é só um conhecimento a mais, mas é uma coisa assim que, eu não sei nem dizer o que é muito interessante. Como eu disse a você, o mandamento que está na lei, ele é mais simples, né? Ele diz, olha, não trabalha. Aí vem os fariseus e começam a botar um monte de coisa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem noção, até se você tirar um fio de cabelo do nariz, trabalho, você está violando o sábado, estou falando sério. Então, com o passar do tempo, as pessoas, e eu acho que os próprios rabinos, eles começaram a pensar, pô, velho, esse negócio do sábado tá muito pesado, porque tem coisa aqui que a gente precisa fazer e não consegue. Aí o que foi que eles fizeram? Eles criaram um jeitinho, tipo um jeitinho brasileiro, de burlar os mandamentos que eles mesmos criaram. Então, inventou-se um negócio, uma tradição,
chamada de eruve. O que é o eruve? Digamos que você tem aqui a sua casa, isso você tem que pensar lá nos tempos de Jesus, né? Está aqui a sua casa e o seu poço está aqui. Se você sair da sua casa, ir para o seu poço, pegar uma água e voltar, violou o sábado. Pela tradição, você violou o sábado. Mas, se você carregar um vaso de água dentro de casa, você não está violando o sábado, porque você não está tirando de casa. Então, o que eles falaram? Vamos fazer o seguinte, vamos botar um fiozinho, uma fitazinha, da nossa casa até o poço. A gente bota uma fita. Então, a partir de agora, o poço faz parte da casa. Sério? A linhazinha, chamada de eruve, faz com que a casa e o poço sejam uma coisa só. Então, agora eu posso tranquilamente ir para minha casa e para o poço, pegar água e voltar. Não estou mais violando o sábado. Isso existe. E o detalhe é que isso existe até hoje, porque se você for pesquisar, na cidade de Nova York, que é onde tem muito judeu, os principais bairros, né, onde tem muitos judeus, existem eruves nos postes. Então o cara, por exemplo, pode sair de um bairro para o outro se tiver um eruve. E aí ele não viola o sábado. A mesma coisa acontece em São Paulo. Eu nem sabia, descobri agora, pesquisando para essa aula aqui, que até São Paulo já tem isso. Tem uns 5 bairros ali de São Paulo, no centro, que são muito também populados por judeus, né? Então, eles criaram os eruves. Então, de um bairro para o outro, você tem uma corda, uma cordinha lá no poste, ligando uma coisa a outra. Então, o cara pode ir de um lugar para o outro sem problema, que ele não vai estar violando o sábado. Agora, se aquele negócio estiver quebrado, ou se ele sair da área onde tem o eruve, ele já está violando o sábado. Ele não pode fazer aquilo ali. Então, olha como até que ponto a coisa chegou. Criou-se mandamentos extras, o que a Bíblia diz de forma inequívoca, mandamentos de homens, e eles mesmos criaram outros mandamentos para violar os mandamentos de homens que eles fizeram, né? Então, é contra isso que Jesus está. Jesus não está contra a lei. Jesus está contra esse tipo de tradição que acaba sendo tolice, né? Então, como eu disse, o objetivo é bom, né? A intenção é boa, mas como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. E Jesus foi muito enfático nisso de dizer, olha, vamos parar com esse negócio de querer ajudar Deus. Cumpre o mandamento e acabou. Não fica querendo ajudar Deus botando outras coisas na frente, não mandamentos de homens. Porque no final das contas, o que estava acontecendo é que não todos, claro, não vou botar todo mundo no mesmo balaio, mas uma grande parcela dos fariseus, e isso estava sendo imputado também sobre o povo, estava cumprindo mais as tradições dos homens do que o mandamento. Jesus vai falar sobre isso mais pra frente. A gente vai ver isso aí, Jesus criticando isso aí, né? Que eles estavam cumprindo os mandamentos de homens, mas os mandamentos de Deus eles não estão cumprindo. O que adianta isso, né? Então eu espero que essa aula tenha sido elucidativa, né, para você nesse sentido. Vamos falar mais sobre esse assunto. Como eu disse, não estou aqui para responder, né, se deve ou não guardar sábado, se o sábado foi abolido ou não. A gente está vendo uma parte do tema aqui. Jesus não aboliu sábado para o judeu. Mais para frente, a gente vai começar a ver o que isso significa para os gentios, tá? Mas não é o momento agora. Então, eu agradeço a tua presença mais uma vez. Eu peço que você compartilhe essa aula, se você acha que ela pode edificar outras pessoas. Também aqui na descrição do vídeo existe um link para um curso que eu fiz, um curso de escatologia bíblica. O nome do curso é Escatologia Bíblica, os últimos dias da história. Nesse curso eu faço um aprofundamento, bem aprofundado mesmo, sobre todas as profecias escatológicas desde o Gênesis até o Apocalipse, dando inclusive uma ênfase maior ao livro de Apocalipse, porque é o livro mais profético, né, nesse sentido, mas passando por Jesus, passando por todos os profetas que têm algum tipo de mensagem escatológica. Um curso bem completo mesmo. Então, se você tiver interesse, o link está aqui embaixo para você conhecer o curso e eventualmente adquiri-lo. Se você adquirir esse curso, você está apoiando o nosso canal, porque você já percebeu que aqui o conhecimento é livre, né? Eu não tenho a mínima pretensão de pedir a você dinheiro, de pedir ajuda a você. Graças a Deus eu trabalho e Deus tem me abençoado. Então, o meu objetivo aqui é trazer esse conhecimento para você. Mas, se você quiser nos apoiar, né, de alguma forma, uma forma é essa, né? Esse curso, porque é um curso muito mais profundo, exigiu mais conhecimento, exigiu mais estudo, e por isso ele está à parte, tá? Mas, então fica novamente aqui o convite para você nos apoiar, adquirindo esse curso e conhecendo também o conteúdo que eu tenho certeza que vai te edificar bastante. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua presença, que Deus te abençoe, que a paz esteja contigo e Deus te dê uma ótima semana.